Ricardo Araújo Pereira, a conversar com a Eclésia. Obrigada por estar desse lado. É um tema assim meio taciturno, mas acredito que também bastante interessante para quem desde sempre se assume ateu. Apesar de todo o seu contacto com a igreja, com padres, padrecas também, com freiras e com católicos no geral. Ricardo, começava por lhe perguntar quando é que na sua vida se confronta primeiro com a ideia da morte? Imagino que se calhar não tenha sido logo com a sua avó, que faleceu em 2002. Quando é que essa ideia da morte o começa de alguma forma a angustiar e a trabalhar dentro de si? Muito bem, já agora deixe-me dizer-lhe que tudo o que disse é verdadeiro, mas que tive a sorte, eu tenho aliás referido isso várias vezes, tive a sorte de contactar muito mais vezes com padres do que com padrecas, porque eu não gosto de padrecas, mas de padres gosto bastante. Tive muita sorte, de facto. Aliás, devo dizer-lhe que acabei de editar um livro que é dedicado a uma senhora que é a Irmã Joaquina, que foi a minha professora. É dedicado aos meus 4 professores de português dos anos formativos e 2 deles eram religiosos, a Irmã Joaquina e o Padre Joaquim Lourenço. Nada disto interessa à sua plateia, mas deixe-me lá ver, tentar responder à sua pergunta. Sabe que eu acho que a morte estava presente desde o início de uma forma silenciosa, digamos assim, porque me parece que, na verdade, repare, na verdade eu acho que a minha vida começou 20 anos antes de eu ter nascido em São Paulo, onde a minha avó vivia com a minha mãe, com a minha tia e com o seu marido, com o meu avô. E ele morreu 20 anos antes de eu ter nascido. E, portanto, essa pessoa que eu depois conheci era viúva há 20 anos. E vestia de preto e tinha o sobrolho carregado. Por isso, a lembrança da morte estava ali sempre presente. Essa ideia, a ideia de que, primeiro, de que o meu avô tinha morrido, estava presente, e segundo, a ideia de que, num certo sentido, a vida da minha avó tinha acabado. Em sentido próprio, de facto, num certo sentido, a vida da minha avó acabou. Eu lembro-me de ser em reuniões de família e não sei o que, há sempre um tio que, sabe, aquela fase em que já se bebeu um bocadinho e as pessoas começam a chorar por causa de coisas antigas, e muitas vezes havia tios muito tradicionais, muito tradicionalistas, se calhar melhor dizendo, que gabavam muito a minha avó por ela nunca mais ter voltado a casar, nem ter olhado para outro homem e tal. E ela, sim, isso para ela pareceu-me que era... Ponto de honra. Exatamente, exatamente. Portanto, de facto, em sentido próprio, uma parte da vida dela tinha acabado. E, portanto, essa sombra pairou desde o início. Eu acho que isso foi bastante formativo para mim. Mas é uma imagem muito forte, ver a sua avó sempre de preto, de rosto Sim, carregado, exato. de alguma forma marca a vivência dela e a sua também. Exatamente, é isso. A gente, muito assim, progressivamente, com muita dificuldade, a minha mãe, a minha tia, a minha prima e eu fomos fazendo um esforço para que ela abandonasse o preto e tal, e a certa altura lá se conseguiu fazer isso, mas aqueles primeiros anos, os anos decisivos, não é, da vida, basicamente essa sombra estava sempre presente. E isso é... É estruturante. Eu acho que sim, acho que é isso. A palavra é essa, acho que sim. E a forma como a sua avó também encarava a morte também foi estruturante para si? Como é que ela partilhava isso? Repara, eu acho que a minha avó era... a minha avó era aquilo a que se chama... Eu não sei se pode chamar catolicismo popular. Ou seja, ela não estava muito longe de ter um pensamento teológico sofisticado como o dos pais da igreja. Tinha o pensamento teológico que as pessoas comuns têm. A ideia de que existe de que no fim da vida há uma espécie de exame, que quem passa nesse exame é recompensado, quem não passa é castigado. Acho que essa ideia estava presente. Enfim, havia uma série de ideias, acho eu, de uma noção de culpa e de pecado, por exemplo, que as pessoas religiosas têm, e mesmo as não religiosas acabam por ter por contágio, acho Por eu. herança, sim. Exato. Portanto, parece-me que era
que era isso mesmo, repare, mesmo tendo esse convívio próximo com a ideia, com essa ideia perene, não é? Que pairava sempre, a morte apanha-nos sempre de surpresa, acho eu, não é? A gente, mesmo estando muito preparados para ela, a ideia de que aquela pessoa deixa de existir, que a gente nunca mais a vê, também aquela provavelmente já passou por isso, toda a gente que já passou por uma perda desse tipo, de repente começa a sentir eu não sei explicar se é uma culpa ou um desespero, ou as duas coisas juntas, que é, eu não sei se consigo visualizar a cara dela já. Eu não sei se consigo, ou se vou conseguir manter a memória persistente dela, do que ela era e tal. Por exemplo, da fisionomia, quer dizer, eu consigo porque tenho fotografias dela cá em casa e, portanto, isso vai ajudando. Mas essa ideia, de repente, a gente pensar, eu arrisco-me a esquecer a que a memória dela se vá deteriorando. No outro dia, em casa da minha prima, no outro dia já há algum tempo, foi uns anos depois da minha avó ter morrido, e ela tinha lá um saco de plástico com um pano que ela tinha trazido de casa da minha avó. E ela disse, epá, prepara-te porque isto vai ser uma experiência. E tirou o pano lá de dentro e deu-me para eu cheirar. Normalmente é muito... O cheiro sobrepõe-se, acho eu, tem uma capacidade para se sobrepor aos outros sentidos na evocação de memórias. E, de facto, o cheiro daquele pano, que cheirava à casa da minha avó, que é uma mistura sei lá, de detergente com remédio para as formigas, assim, uma série de digamos, aromas Ambiente. juntos, sim, que realmente produziram um impacto. A minha prima fez bem em prevenir-me, porque aquilo de facto causa um impacto. E agora, ainda recentemente, a minha prima fez anos, acho que foi ontem, ou foi ontem, eu liguei-lhe, e foi ontem. E então o que acontece sempre que um de nós faz anos, ou que enfim, a gente fala mais vezes do que nos aniversários, mas sempre que isso acontece, que nós conversamos, é evidente que a minha avó, e a avó dela também, a nossa avó, é o tema da conversa. E estávamos os dois a falar do facto de... Ela tinha vários irmãos, tinha quase... Eles no total eram uns 10. Há uns que ainda estão vivos, evidentemente. E então estávamos a falar do facto de ouvi-los a falar, como eles têm todos praticamente o mesmo sotaque, que não é apenas um sotaque regional, acaba por ser um sotaque da família, é aquela musiquinha que as pessoas da mesma família vão adquirindo, e ouvir as nossas tias, tias avós neste caso, a conversar entre elas, o som do sotaque daquela musiquinha faz recuperar na memória a ideia dela. Isso é... E isso suaviza a ideia de morte? Não suaviza, não, eu acho que até agrava. Eu acho que até agrava porque recorda dolorosamente que eu acho que nós temos um mecanismo que contribui para nos salvar, não é? É um mecanismo que na verdade a ideia é tão insuportável, não é? Que só com esse mecanismo é que a gente vai conseguindo habituar-se à ideia, um mecanismo que lá está, que se calhar vai afastando a memória e tal, e portanto todas as coisas que contribuem para aproximar a memória muito rapidamente são muito perturbadoras. Às vezes eu tenho sonhos muito reais mesmo, sabe, aqueles quando estamos a sonhar e parece mesmo que aquilo não é um sonho, é uma coisa real, em que ela está presente. A desilusão que sobrevém no momento de acordar é quase uma segunda vez que acontece se ela desaparecer. Como é que concebe, deixa-me perguntar-lhe isto, Ricardo, como é que concebe o espaço onde ela está? O Ricardo diz que um dia, em algumas entrevistas que vi sua, que um dia vai morrer e vai exatamente para o sítio de onde veio, que é um nada. Sim, é o Que é sítio um onde estava nada. antes de ter nascido, exatamente. Exatamente. E como é que consegue descrever esse sítio? É um nada Não, inócuo, sem... sim,
Eu acho que é assim, quer dizer, essa é a minha perspectiva, é que quando morremos vamos exatamente para o sítio em que estávamos antes de ter nascido, que é, a boa notícia é que eu não tenho qualquer recordação de ser doloroso. E portanto acho que é isso, acho que é apenas nada. Eu percebo que isso seja uma desilusão, não é? E nem sempre foi, É eu acho uma que as desilusão pessoas... para si? Não, no fundo causa mal perder, não é? Porque para que é que isto serve então, não é? Para que é isto tudo? Para que é isto tudo se é para acabar nisso? Eu acho que nós enquanto espécie, fomos acreditando em várias coisas diferentes, não é? Por exemplo, quando o Platão descreve os últimos momentos do Sócrates, uma das coisas que ele diz antes de beber a cicuta é que a morte é uma espécie de sono sem sonhos, e ele está, há que tempos que ele está cansado e acolhe essa ideia até com alguma alegria, porque precisa de dormir, precisa desse sono sem sonhos. Mas depois, uns séculos mais tarde, quando o Hamlet está a pensar em matar o tio por desconfiar fortemente que ele matou o seu pai, um dos problemas dele é matá-lo, por exemplo, quando ele está a rezar, porque isso é um prémio. Se o mata quando ele está a rezar, vai premiá-lo, ele vai para um É sítio um bom. caminho de santificação. É um caminho de santificação, exatamente. E outro dos problemas dele é ele, a certa altura, naquele solilóquio muito conhecido que começa com to be or not to be, ele aí põe-se a pensar no que é que significa não ser, não existir. E ele diz que pode ser um sono, sim, e compara aquilo a um sono, mas já não compara a um sono sem sonhos. Ele diz, pode haver sonhos, e esses sonhos podem ser tão terríveis como a realidade. Mais tarde, ainda, no outro dia ocorreu-me isso porque estava a ler um livro do Philip Roth chamado Everyman, que tem muitos parentescos com o Hamlet, designadamente ele conversar com um coveiro numa cena de cemitério, e ele diz, ele retoma a ideia de que é um sono sem sonhos. Mas isso é muito insatisfatório para ele, essa ideia de ser nada, de ser coisa nenhuma. É muito insatisfatório. E E para si, sim, coloca essa possibilidade de ser um sono profundo com sonhos? não, eu acho que é assim, a minha perspectiva é que é sem sonho nenhum, é igual ao sítio em que estávamos antes de termos nascido, lá está, é uma não existência, sem memória, sem nada, mas sabe que ingenuamente, no outro dia eu fui à terra da minha avó, a propósito do sítio onde ela está, ou seja, onde ela está, eu acho que ela não está na verdade em lado nenhum, está aquilo que resta, digamos assim, está naquele cemitério em São Martinho de Cora. E eu ingenuamente fui lá e pus a mão na pedra, esperando que o mármore fosse de alguma maneira parecido sei lá, com o rosto dela, Com a pele dela, com o exato, pó. e não é de todo, como é óbvio, não é de todo, é só uma pedra áspera, desgastada pela chuva e pelos elementos. Mas sim, senti-me um bocado palerma por ir lá, ir lá pôr a mão à espera de outra coisa que não fosse isso. Para um não crente é pouco ficar só a memória? Sim, eu acho que é, mas é a vida. Eu acho que não há. As coisas são assim. Não me parece que haja. Sabe que eu também tenho. Eu teria. Isto vai desiludir profundamente a sua plateia e Não se preocupe com isso. sinta-se à vontade para cortar esta parte da conversa, mas eu muitas vezes penso que mais do que não acreditar em Deus, eu não gostaria que existisse. Apenas na medida em que me faz muita confusão que uma entidade omnipotente tenha poder sobre mim para a eternidade. O Christopher Hitchens, aquele inglês muito divertido que entretanto morreu aqui há uns tempos, comparava essa ideia que nós popularmente temos do paraíso com, ele designava por Coreia do Norte celestial, ou seja, um sítio um sítio com esse tipo de controle e realmente é uma perspectiva arrepiante.
eu às vezes fico aliviado por ter essa convicção de que não existe. Porque falávamos aqui também da questão de se vamos morrer, para que é que isto serve? Uhum. Esse questionamento surge também com o desaparecimento da sua avó? Não, surge muito antes, sabe? Okay. Uma vez no Externato da Luz, até porque repare, isso é um questionamento que todas as crianças que começam a deixar de ser crianças e tal, se perguntou a si mesmas. Eu uma vez no Externato da Luz, que é o colégio de padres franciscanos em que eu andei entre o 5º e o 9º ano, a certa altura o padre Manuel, de quem eu tenho muitas saudades, era muito simpático, era o nosso professor nas aulas de religião e moral. E então ele percebeu que aqueles adolescentes que tinha à frente gostariam de falar de outras coisas, de dúvidas, de inquietações que teriam, boa parte delas de cariz, digamos, sexual, por exemplo, por causa da fase da vida em que estavam. E então ele disse, vamos fazer o seguinte, uma vez que há aqui questões dessa natureza e de outras que são um bocado embaraçosas, vocês escrevem num papel 2 perguntas que tenham. A gente põe aqui dentro de um chapéu, eu baralho, ninguém sabe quem é que perguntou, e a gente assim, sem aquele peso do embaraço, pode fazer as perguntas que quiser. E então começam a sair as perguntas do chapéu do Padre Manuel, e as perguntas são aquilo que imagina que adolescentes fazem, não sei o quê, sobre vários temas, até que sai o meu papel. E a minha primeira pergunta era, o que é que eu estou aqui a fazer? Quando o Padre Manuel tira o papel e diz o que é que eu estou aqui a fazer, a sala rebenta numa gargalhada. Foi das maiores gargalhadas que eu me lembro de ter ouvido, sabe? Porquê? Porque a sensação que ficou imediatamente era que a pergunta não era o que é que eu estou aqui a fazer no planeta, mas sim o que é que eu estou aqui a fazer nesta aula de religião e moral. E então havia um palerma que tinha congeminado para pôr o padre a fazer essa pergunta, para tirar uma pergunta do chapéu e dizer o que é que eu estou aqui a fazer. Os meus colegas acharam uma graça doida a isso, e eu percebi naquele momento que a pergunta era suficientemente ambígua para que eles achassem isso. Claro que a maior parte começou a olhar para mim, porque pensou, só há aqui um idiota suficientemente parvo para fazer uma partida deste tipo. Mas depois a segunda pergunta era essa, era para que é que isto serve? Se é para acabar assim, para que é que isto serve? E teve resposta? Padre, sabe, eu adorava, teve resposta, mas eu não faço a mínima ideia de qual foi, porque eu fiquei a pensar na gargalhada. Aquela gargalhada, foi uma gargalhada tão avassaladora, que aquilo, paradoxalmente, a minha resposta foi isso. Eu fiquei tranquilizado com o facto de a pergunta mais inquietante que eu tinha para fazer dar imensa vontade de rir a toda a gente. Ou seja, essa pergunta, sim. Não pode ser assim tão assustador, afinal, se dá vontade de rir a esse ponto, é porque não é assim tão assustador. E imagino que ao longo da sua vida tenha continuado a fazer essa pergunta. Sim, eu acho que toda a gente... Não, toda a gente faz essa pergunta, não é? Toda a gente vai fazendo essa pergunta e vai chegando mais ou menos às mesmas conclusões, quer dizer, que vai chegando à conclusão de que não há assim tantas coisas que importam, mas as que importam mesmo, e essas são as nossas relações próximas, são a capacidade é isso, de manter relações com os outros, de sermos próximos deles e vice-versa. E acho que é a única coisa que resta. É difícil encontrar alguma outra coisa que importe. Para quem vive do humor e concretiza a sua vida também a fazer rir os outros, como veículo de conseguir lidar com a vida, com a morte, com os dias, como é que lida com o luto, pessoalmente? Com a angústia da ausência? Como é que isso se conjuga dentro de si? Sim, sabe, eu sempre achei que a ideia da morte e o riso, essas duas questões que abordou, ou seja, uma pessoa que faz o que eu faço na vida, faz precisamente porque tem uma consciência aguda da morte, acho eu. Parece-me que, às vezes, eu fico sempre indignado quando as pessoas, jornalistas, por exemplo, perguntam, sim, mas para que é que serve? Para que é que serve? Porque acham que fazer rir os outros não é suficiente, não é, ou é até despiciando, quer dizer, não é...
querem ver uma razão que eles acham que é mais importante do que isso, como intervir politicamente ou socialmente, ou contribuir para mudanças. Eu fico sempre furioso quando me perguntam para que é que serve. É a mesma coisa que eu acho que é a mesma coisa que perguntar para fazer rir serve para quê? É a mesma coisa perguntar para que é que serve a amizade ou para que é que serve dançar. Pois, se você está a dançar, para que é que serve? Pá, faz parte do grupo de coisas muito importantes que não servem para nada, acho E eu. servem para tudo. Exato, e eu acho que essa... Para já acho que há um lado de generosidade em fazer rir os outros. Eu lembro-me que uma vez o Gonçalo Tavares, o escritor, estava a dar uma entrevista na televisão, e ele estava a usar uma imagem que é frequente para falar da vida humana, que é a ideia da queda. Só que ele estava a concretizá-la mesmo como se estava a falar dela em termos muito concretos, como se a vida fosse o percurso entre uma pessoa que se atira do 35º andar e vai caindo até cá abaixo. E nessa queda, nesse percurso, dizia ele, não interessa os valores que normalmente nós temos, a inteligência, a beleza, a força, nada disso nos vai salvar, quer dizer, e eu mandei-lhe um mail a dizer, olha, eu achei graça a tua imagem, mas eu acho que fez-me sentir útil e não é uma coisa que eu me sinta com frequência, porque nessa mesma imagem, de facto, quando nós vamos a cair, a beleza não ajuda os outros, a inteligência, a força não ajuda, mas a capacidade de fazer rir os outros ajuda. Ajuda porque o percurso entre o 35º andar e a queda no asfalto faz-se de outra maneira, com outra disposição, se a gente tiver a capacidade de rir e se não tiver. E foi isso. Eu acho que é isso. Tenho a impressão que é precisamente pela consciência do que acontece, de que isto tem um fim, que o riso é uma espécie de solução humana, solução muito precária e muito frágil, quase que dura pouco, ainda por cima, muito fugaz, mas Porque acho que é a nossa solução. logo a seguir vem também Sim, sim. a A percepção, racionalidade, a percepção, exato, é exatamente. isso, é isso. É uma espécie de anestesia muito breve, de supressão da emoção. Mas é isso, a gente, às vezes até o próprio som da gargalhada nos indica isso. Quando a gente faz no fim a gente já está a pensar, bom, já estou outra vez abstraí-me durante um minuto, durante um segundo, que estava a cair do 35º, mas já percebi outra vez que é aí que estou. E o riso e o humor é para si a forma de lidar também com o luto? Às vezes pode ser mal interpretado dizer isso, mas quer dizer, sim, eu acho que é possível que seja uma forma. Porque o riso também nos coloca em relação, o humor também nos coloca em relação e Sim, também nos pode fazer valorizar as relações entre sim, o sim, nascimento e entre a morte, no meio, acompanhados do humor e do riso, coloca-nos em relação, sim. não é? Sim, isso é verdade, porque é de facto, eu acho que é o Bergson que diz isso, é um fenómeno social. Ou seja, não existe, se eu estiver fechado numa ilha deserta, eu não estou a escrever piadas porque não tenho ninguém a quem as dizer. Sim, eu acho que é isso, é um gesto também generoso, eu diria. É possível que seja isso, sim. Uhum. A questão da morte e do humor, há uma entrevista sua em que fala na morte como um limite para o humor, e ainda mais se for uma morte específica de um filho. Pois. A questão do humor e da morte aí também tem uma relação, e aí é muito pessoal, porque o Ricardo aí coloca-se nessa situação também. Sim, sabe, quer dizer, eu falo muitas vezes há um mito grego, que é o mito com que os gregos antigos explicavam as estações, porque é que em determinadas alturas há sol e em outras
E florescem as árvores e florescem as árvores e noutras não, sim. E esse mito é muito interessante porque é isso, é basicamente a deusa da terra perde a filha e depois descobre que ela foi raptada por Hades e está presa no submundo dos mortos e ela vai fazer queixa a Zeus, que é irmão de Hades, mas Zeus não quer indispor o irmão, não faz nada, começa por não fazer nada, e então a deusa da terra, a deusa Deméter, faz greve. E o que aconteceu foi que foi inverno perpétuo. Até que Zeus percebe que tem de fazer alguma coisa, então ele propõe uma solução de compromisso, que é durante 6 meses a Perséfone fica com o tio, nos outros 6 meses fica com a mãe. E é por isso que durante 6 meses é primavera e verão e a terra parece alegre e resplandecente, e nos outros 6 meses menos. E esse mito é interessante porque, lá está, porque a certa altura, há um momento em que ela pensa que de facto perdeu a filha e não volta a encontrá-la. E ela senta-se numa pedra que se chama a pedra Agelasta, que significa, a letra significa ausência de riso, impossibilidade de rir. E eu acho interessante que os gregos tenham identificado esse momento, o momento em que alguém percebe que perdeu um filho, com o momento do qual o riso está completamente ausente. E eu acho isso, sim, interessante. Sabe que me parece, aliás, que isso se dá porque eu acho que a gente é uma espécie de morte para o pai que perde um filho, isso é uma espécie de morte. E, portanto, o que acontece, curiosamente, no mito, era aqui que eu queria chegar, no mito o que acontece é que a deusa Deméter só recupera o ânimo para ir à procura da filha, porque uma personagem a faz rir. Isso é curioso. E é um riso, eles frisam no mito que é um riso que vem do ventre, que é o mesmo sítio de onde os bebés nascem. Portanto, é uma espécie de curto-circuito dado ali. E essa ideia de relacionar o riso com a retomar a vida parece-me interessante e é isso, eu acho que é de facto, eu acho que é uma dificuldade inultrapassável, essa, acho que esse é o momento do qual o riso está ausente, quando uma pessoa perde um filho. Mas isso é pungente para si, porque o Ricardo vive antecipado por essa angústia, não é? Quer dizer, eu não sabia quando uma pessoa tem, antes de ter filhos, isto não me parece que seja assim tão, esta ideia não está assim tão presente, acho eu. A gente não sabe exatamente o que é que isso significa. A gente percebe que é de facto uma coisa especialmente, que transtorna especialmente, como é óbvio, não é? Mas a gente não tem noção do que é até ter filhos, acho eu. Eu lembro-me de não ter filhos quando vi o filme do Nanni Moretti chamado O Quarto do Filho. Eu duvido que agora seja capaz, acho que aquilo é demasiado perturbador para eu o ver agora. Sempre que há uma série ou um filme, uma coisa qualquer em que o que está em causa é a morte de um filho, aquilo das duas uma, ou eu desligo ou tenho uma dificuldade bastante grande a prosseguir o visionamento. Deixa-me perguntar-lhe se há uma dor ou uma ideia de solidão em quem não crê. Sente isso? É possível, sim. É possível porque não sei exatamente se quem crê provavelmente sente-se mais acompanhado, não é? Essa é a Porque ideia que os não crentes geralmente fazem, mas os crentes também não estão isentos de dúvidas e de questões. não, eu acredito que não, sim, claro. E, aliás, a prova disso é que os crentes também ficam transtornados quando há uma pessoa próxima que morre, apesar da promessa de que ela, na verdade, não terá morrido. Basicamente é essa promessa que está no centro do cristianismo, não é? É isso, é Sim. a ideia de que o cristianismo vence a morte, de que Cristo vence a morte. Mas sim, é possível sim que essa solidão de que fala
tenha a ver com sim, que os não crentes sintam essa espécie de solidão, porque me parece que ela existe. Uma espécie dessa, assim, digamos, uma espécie de solidão existencial, em que os dois momentos fundamentais, que são o nascimento e a morte, são, mesmo apesar das outras pessoas que podem estar à volta, são uma ocorrência individual. O Ricardo diz que procura consolo na Bíblia. O que é que o consola neste livro? Não, às vezes, olha, repara, há muitas, às vezes, para já a Bíblia fornece uma interpretação não só de mim próprio, mas também do que me rodeia. Quer dizer, assim como eu lhe citei o mito grego para explicar uma coisa, a Bíblia, também encontramos na Bíblia muitas explicações para aquilo que nós somos. A todo o passo a gente percebe, bom, isto vem daqui. É uma coisa que nos acontece muitas vezes durante a leitura da Bíblia, mas por exemplo, o livro do Eclesiastes é bastante, eu não diria que é uma consolação, mas é mas a sensação que dá até é que foi escrito por um ateu, o livro do Eclesiastes. Isso Porque consola-o assim. sim, a certa altura ele diz que tudo é vão, e que basicamente o que há a fazer, a única coisa que há a fazer é uma pessoa comer, beber e alegrar-se. Eat, drink and be merry, na tradução célebre da Bíblia do rei Jaime. Sim. Sim, parece-me que isso é capaz de não ser um mau conselho. Há perguntas que o Ricardo coloca perante a morte de alguém, ou porque assume que acaba tudo, não tem espaço para qualquer pergunta? Não, as perguntas, quer dizer, é sempre uma fonte de perplexidade, porque lá está, tal como está no livro do Eclesiastes, o que diz lá é uma coisa bastante óbvia para toda a gente, que é o tempo e o acaso acontecem a todos, sem nenhum critério. Ou seja, não é, esta pessoa era ótima, uma pessoa muito boazinha, por isso, como é óbvio, nunca teve um acidente. Não é assim. Ou não envelheceu. Não é assim também. O tempo e o acaso acontecem a todos, independentemente da sua personalidade, do seu... isso é de facto uma fonte de perplexidade, sim. O facto disto de ser mais ou menos aleatório, mais ou menos não, de ser exatamente aleatório, não haver não há essa ideia de que se uma pessoa viver como deve ser, é recompensada, e se não é castigada. Não é? Há aquela écloga do Camões que começa com os bons vi sempre passar neste mundo de dificuldades, uma coisa assim, e os maus a serem premiados até, e aquele acaba dizendo que ele, por causa disso, tentou ser mau e só para ele é que o mundo estava consertado porque ele foi mau e foi castigado. E é isso, causa alguma perplexidade a gente ver que não é isso que aquilo que as pessoas fazem de bom ou de mau não determina que elas depois não possam ter um ataque cardíaco ou sofrer um acidente, ou seja o que for. Isso mais do que ir para o inferno ou para o céu, para a ideia de céu ou de inferno, concorre para a sua ideia de justiça ou injustiça. Sim, eu acho que isso não existe, não é? Não existe, o mundo não é justo nem injusto, digamos, é amoral, no fundo, é amoral, é isso que o mundo é, parece-me. E repare, nós estamos a chegar ao ponto que é o ponto essencial que divide, acho eu, os crentes dos não crentes, que é aquilo que é conhecido na história da filosofia, não é? Como o problema do mal. É isso que está em causa. A questão é como é que um Deus omnipotente e omnibenevolente cria um mundo em que o mal existe. E o Santo Agostinho respondeu celebremente que
o mal social existe porque Deus criou os homens dotados de livre-arbítrio e, portanto, eles têm liberdade para fazer o mal, certo? Uhum. Mas não é por acaso que o Voltaire achou tanta graça ao terremoto de Lisboa em 1755. Tanta graça, quer dizer, colocou-o no centro de um dos livros humorísticos mais célebres da história da literatura, que é o Cândido. Porque, de facto, ocorrências como o terremoto de 1755, que de repente varrem uma cidade inteira e matam dezenas de milhares de pessoas, já não podem ser explicadas da maneira que o Santo Agostinho explica. Ou seja, isso já não se trata de livre-arbítrio do ser humano. É, de repente, o mundo, por uma razão que ninguém, aparentemente aleatória, há uma catástrofe natural, ou seja, não explicada por razões humanas, que dizima uma quantidade enorme de inocentes. E é isso, é essa a questão, não é? É essa a questão, é o facto disso ser difícil. É difícil para mim, isso é uma das razões para a minha não crença, é difícil conceber um Deus omnipotente e omnibenevolente e depois ir à ala pediátrica do IPO. É difícil conciliar as duas coisas. Mas não deixe de me sentir muito tocada por uma frase do Ricardo que diz: não acredito em Cristo, mas acredito nos cristãos. Portanto, Sim, no sim. fundo, entre o nosso nascimento e a nossa morte, independentemente do sítio para onde a gente vai ou de onde a gente veio, tem aqui este intervalo que é o tempo da nossa vida, os anos, não é? Em Sim, que sim. vale a pena acreditar nas pessoas. Pois é isso. Eu acho que é o que nos resta, é isso, pelo menos a mim. Eu devo dizer que o meu contacto eu assistia a muitos atos de bondade praticados por cristãos, é por isso que eu acredito neles. Também tenho ideia Há quem acredite em Jesus também, porque assistiu a muitos atos de bondade em Sim, pessoas sim. não crentes. Pois claro, sim, claro, mas a história também registra vários atos de maldade praticados por cristãos, mas eu tenho tido sorte e é isso, eu acredito, sim, acredito nas pessoas. Acho que essa é a única coisa que nos resta, não é? É a única coisa que nos resta, sim. Pode-se pensar que enquanto acreditarmos nas pessoas, de alguma forma elas dão-nos uma dimensão de eternidade pelos gestos que dentro de nós vão ecoando, vão fazendo memória, que nós procuremos manter esses gestos e essa memória. Isso pode ser um bocadinho de eternidade. É bom, eu tenho dificuldade com isso, sabe? Já não sei quem foi que disse, não sei se foi o Montaigne que disse que quer aquilo que é lembrado, quer a pessoa que se lembra, tudo desaparece. E é isso, tenho alguma dificuldade com a ideia de eternidade. Parece-me muito comprida, pelo menos para o meu entendimento. E eu de todo não a quero pôr na sua boca. Ricardo, muito obrigada por estes Ora é minutos de essa. conversa. Ora é essa. Obrigadíssima. Eu é que agradeço. Obrigado.